Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor João, professor de História. Eu tô fazendo essa videoaula aqui pra gente fazer um resumão da última aula que a gente teve na quarta, né? Pra funcionar como uma espécie de apoio para quem vai resolver as questões e para quem vai fazer uma revisão antes do Enem. E para quem perdeu também, porque teve muita gente que faltou, muita gente que teve que sair mais cedo e não viu a aula em sua totalidade. E infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista de cada um, esse assunto, né, do Brasil Colônia, e da primeira parte do Brasil Império, a segunda parte do Brasil Império, caem muito no Enem, né? São mais de 40 questões nos últimos 6, 7 anos de Enem, então a gente tem que dar um pouquinho de atenção para esse tema. Na última aula, na quarta-feira, eu falei sobre o período joanino no Brasil, o processo de independência e o primeiro reinado e o período regencial. Né? A gente vai dar uma passada, umas pinceladas nos pontos principais, porque a aula não pode ser tão longa e isso aqui não é para substituir a aula, isso aqui é para vocês revisarem, ajudarem vocês a resolver as questões. Tá vendo esse cara aqui, bonitão, bem apessoado, né, que conquista corações? Esse cara aqui é o Dom João VI. Ele foi responsável, né, por realizar algumas mudanças que foram importantíssimas para a emancipação política do Brasil, né? Mudanças econômicas, sociais, mudanças culturais. Foi esse cara que o responsável. Ele era filho da Dona Maria I, né, conhecida como Dona Maria Louca, que era rainha de Portugal na época. E nessa época ela já tinha sido interditada porque era louca. Ninguém mais queria ela no poder porque ela não estava tomando decisões corretas, decisões necessárias para Portugal. Ele virou o príncipe regente. Né? É, o Brasil, ele era uma colônia de Portugal, né? E ele só teve uma reviravolta, né? Nesse contexto com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Né? Esse momento na história do Brasil é um divisor de águas muito grande, né? Porque foi a partir da vinda da família real que o Brasil começou a se transformar e começou a tomar as primeiras formas, os movimentos de independência do Brasil em relação a Portugal. Né? A vinda da família real aconteceu em 1808. Vieram entre 15 e 20 mil nobres, funcionários do governo, né, juízes, magistrados em geral, funcionários públicos, os nobres, né, aqueles duques, duquesas, barões, né, toda essa nobreza veio para o Brasil e veio muita gente. E por ser muita gente, ocorreram vários problemas durante a viagem, né? Houve surto de piolho, falta de alimento, falta de água. Imagina, você ficar 45 dias dentro de um barco sem tomar banho. Porque, querendo ou não, eles não tinham nem água direito para beber. Imagine para tomar banho, para fazer higiene. As mulheres, as nobres que vieram junto com os portugueses, né, que integravam essa comitiva que veio para o Brasil, tiveram que raspar o cabelo. Chegaram no Brasil todas carecas. Mas assim, a gente tem que entender por que isso aconteceu. Qual foi o motivo que fez com que a família real viesse para o Brasil? Eles não acordaram, né? Eles falaram, pô, que vontade louca de conhecer o Brasil. Não foi assim, né? Isso aconteceu, né? Essa fuga, essa vinda da família real aconteceu por causa de um cara chamado Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte era o general francês que deu um golpe, né, na França, tomou o poder na Primeira República Francesa, que foi fundada com a Revolução Francesa em 1789, e ele fundou um novo império. E esse império do Napoleão Bonaparte era marcado por ser um império expansionista. Né? Logo, Napoleão queria dominar vários países da Europa e assim ele fez. Né? O único país que conseguia medir forças com a França na época era quem? Era a Inglaterra. Né? E a Inglaterra e a França historicamente são inimigas, né? Isso desde a Idade Média. Por outro lado, Inglaterra e Portugal são aliadas históricas, né? Desde a Idade Média, enquanto França e Inglaterra saíram na porrada, Portugal e Inglaterra sempre trocaram carinhos e trocaram amor. Então por isso a França, né, tinha ali na Europa continental como principal alvo Portugal. Só que os portugueses não eram trouxa nem nada e eles decidiram, né, transferir todo o aparato, né, do Estado português para o Brasil. Né? Então a capital nesse momento deixou de ser Lisboa e passou a ser o Rio de Janeiro. Essa aqui é uma pintura do Cândido Portinari,
né, em que ele faz uma reconstrução, né, porque o Portinari não estava vivo na época, ele já estava morto, ele não tinha nem nascido, na verdade. E pra vocês terem uma noção quão grande era essa comitiva e o quão importante foi esse momento para a história do Brasil, né? A vinda da família real, ela ocasionou em diversas mudanças para o Brasil, né? O Brasil, a gente pode, como eu disse no começo da aula, é um divisor de águas. A gente pode falar antes do Brasil antes da vinda da família real e no Brasil depois da vinda da família real. Os principais pontos da vinda da família real, né, os pontos mais importantes a gente pode destacar como a transformação urbana e cultural. A vinda da família real, né, trouxe para o Brasil uma série de estruturas que o Brasil não tinha na época. Como o Brasil era uma colônia, né, as estruturas culturais eram raras, né, não existiam teatros, não existiam faculdades. A maioria das pessoas que tinham condição de fazer uma faculdade iam para Portugal, né, fazer essa faculdade. Então, o Dom João ele instituiu uma política de quê? De mudar o Brasil, né? Melhorar a estrutura urbana e melhorar o saneamento básico, principalmente na capital, construir palácios, construir teatros. E ele também gostava, né? Os monarcas, por bem ou por mal, gostavam muito de apoiar essa parte cultural. E ele, quando veio para o Brasil, trouxe, né, nos navios centenas de milhares de obras literárias para o Brasil. E, inclusive, depois eu vou mostrar para vocês a imagem. Essas obras literárias formaram base da Biblioteca Nacional, né, da biblioteca que tem documentos, livros históricos, que fica no Rio de Janeiro. Houve também a quebra do pacto colonial. Lembra que eu falei para vocês numa aula sobre o Brasil colônia que era importante vocês colocarem na cabeça que o Brasil era obrigado, a partir do pacto colonial, a só poder comerciar com Portugal. Ele não podia comercializar produtos com França, com Inglaterra, com Holanda, somente com Portugal. Portugal era exclusiva, né? Só Portugal poderia importar produtos do Brasil, né? E só Portugal poderia vender produtos para o Brasil. Além disso, existe uma proibição de que não poderia haver nenhuma fábrica ou nenhuma manufatura em território brasileiro. Então os tecidos, as roupas não podiam ser produzidas no território brasileiro, tinham que vir lá de Portugal. Isso era muito caro, era muito custoso e não era muito bom para as elites brasileiras que queriam enriquecer cada vez mais. O Brasil ele passa a integrar um Reino Unido, né? O Reino Unido a Portugal e Algarves, que era outro território português. Então o que acontece? O Brasil, de um momento para o outro, passou de uma colônia de exploração para um Reino Unido de Portugal, né? O pacto colonial foi quebrado. A gente não fala que ele deixou de existir, por quê? Porque tecnicamente, por mais que o Brasil não fosse mais uma colônia de Portugal, né? O Brasil era responsável por manter Portugal economicamente estável, né? As receitas que vinham do Brasil favoreciam muito Portugal. Outra proposta muito interessante do Dom João VI foi abrir os portos brasileiros para as nações amigas. Nações amigas entende-se a Inglaterra, né? Então, os comerciantes brasileiros não precisavam comerciar apenas com os portugueses, poderiam comercializar com os ingleses, principalmente, né? Contanto que tanto Portugal quanto o Brasil eram muito dependentes dos ingleses economicamente, né? Os produtos os iPhones daquela época, né, obviamente não existia iPhone, mas os iPhones daquela época, os produtos assim considerados os melhores eram dos ingleses, então eles tinham uma concorrência muito grande e conseguiam ganhar dos produtos portugueses. E uma outra coisa interessante foi a expansão militar empreendida pelo Dom João VI, assim que ele chegou. Ele chegou e falou, olha, tem uma ideia, vamos dominar o resto da América do Sul. E começou a invadir alguns países, começou a tomar e anexar alguns territórios para o Brasil. Um exemplo disso é o país que hoje é o Uruguai. O Uruguai, naquela época, ele era uma província colonizada pela Espanha. E aí Portugal chegou e falou, quero esse pedaço para mim, e anexou esse território e fundou uma província chamada Província da Cisplatina. Mais pra frente eu vou falar para vocês mais um pouquinho disso. Mas nesse primeiro momento a gente tem que compreender que Dom João VI efetivamente conseguiu
colonizar essa parte, né, conseguiu anexar, na verdade, essa parte para o território brasileiro. Esse aqui, por exemplo, olha só para ilustrar, esse aqui é o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Né? Esse Jardim Botânico ele é de 1808, ele foi construído a mando do Dom João VI. Então a gente vê que o cara começou a mudar um pouco os rumos do Brasil. Essa aqui é a Biblioteca Nacional. O prédio não é da época do Dom João VI, né? Esse prédio é mais recente, ele é do início do século XX. Mas o acervo da Biblioteca Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro, foi formado por esses livros que o Dom João VI, junto com toda a sua comitiva, trouxeram de Portugal. Em 1814, Napoleão Bonaparte foi derrotado, né? O Napoleão, o grande general que tinha dominado quase toda a Europa, foi exilado numa pequena ilha no mar Mediterrâneo e não tinha mais motivos para o Dom João VI ficar no Brasil, né? E ele, né, pelo contrário do que as pessoas, do que as elites portuguesas queriam, continuou no Brasil e a capital do Brasil continuou, do Brasil não, perdão, do Reino Unido, de Portugal, Brasil, Algarves, continuou sendo o Rio de Janeiro. Em 1821 aconteceu uma coisa muito interessante, que foi a Revolução Liberal do Porto. Né? Essas elites que estavam insatisfeitas com os rumos políticos que Portugal estavam tomando, né? Com essa ausência da família real, com essa ausência desses nobres em Portugal, porque pensa, de uma hora para outra, o centro do Império Português, né? Porque o Império Português era muito grande, o centro do Império Português passa para o Rio de Janeiro. Os portugueses, né, os caras que eram considerados os melhores do Império Português, eles que se achavam pra caramba, não gostaram muito disso. E alguns membros da elite portuguesa fizeram essa revolução e tomaram poder. Eles instituíram um governo provisório e que transformaram a monarquia absolutista, né, que era uma monarquia de poderes absolutos em que o rei podia fazer tudo, para uma monarquia constitucional e exigiram o retorno de Dom João VI. Né, Dom João VI, de início, meio que recusou, mas com medo de perder o seu trono, né, com medo de aquela revolução acabar virando uma república e a monarquia ser extinta em Portugal, ele acabou aceitando e voltando e deixou como regente do Brasil, né, como seu representante do Brasil, Dom Pedro I. Então, esses revoltosos, que primeiramente exigiram o retorno de Dom João VI, mais para frente, né, alguns meses depois, exigiram o retorno de Dom Pedro I e exigiram também que o Brasil fosse diminuído de Reino Unido, né, a Portugal, a uma colônia novamente, e que o pacto colonial que havia sido flexibilizado fosse aplicado da forma mais rigorosa possível. Isso não agradou nem um pouco as elites brasileiras, né, porque nesses 300 anos de colonização, o Brasil ele já tinha um elite de brasileiros, né? Existiam muitas pessoas que haviam nascido no Brasil e possuíam um sentimento de serem brasileiros e não portugueses e nem pessoas do Reino Unido, de Portugal, com o Brasil e Algarves. Então essas elites, também por motivos econômicos, né? Porque a volta do pacto colonial significaria a diminuição de diversos acordos comerciais que haviam sido estabelecidos principalmente com a Inglaterra. Então esses membros da elite brasileira que formaram um partido, né, que não era bem um partido político, mas era uma organização social, que tinha como nome Partido Brasileiro. Esse Partido Brasileiro, né, tinha figuras ilustres como José Bonifácio, juntaram cerca de 8.000 assinaturas, que para a época era muito, né, porque nem a população do Rio de Janeiro, da capital, era muito superior a isso. Então, essas 8.000 assinaturas foram entregues ao Dom Pedro I e este decidiu, né? Assim, obviamente que não foi algo, eu vou ficar. Mas ele, depois de deliberações e de insistência, principalmente da sua esposa, né, a Imperatriz Maria Leopoldina, que teve uma participação importante no processo de independência, ela influenciou para que ele ficasse no Brasil, né? Ele diz aquela frasezinha famosa dele, né? Que se resume a diga ao povo que fico, né? E ele acabou ficando. E a partir desse momento ele começou uma série de políticas que efetivamente romperam com Portugal. Uma das primeiras foi organizar um exército brasileiro, né? Ele pediu para que as tropas portuguesas que estavam no Brasil jurassem lealdade a ele, as que não juraram foram expulsas, né? A gente tem que colocar isso na cabeça, que a independência não foi
só o grito da independência. Foi um processo que levou um número considerável de meses. Para vocês terem uma ideia, o dia do FIC ocorreu em 9 de janeiro de 22. Né, o famoso grito de Ipiranga, que todo mundo acha que foi ali que aconteceu a independência, né, justamente só ali naquele momento, isso aconteceu em setembro. Né? É um período, um lapso de tempo que deve ser considerado. O processo de independência ele não foi fácil nem rápido, né? Então a gente tem que desfazer, portanto, que esse tópico aqui é desfazendo alguns mitos. O processo de independência não foi rápido, né? Como eu já falei para vocês no slide anterior, o processo de independência levou um certo período de tempo e não foi só o Dom Pedro chegar e gritar independência ou morte, né? Essa parte da independência ou morte é só uma referência temporal que os historiadores e que o próprio governo, né, usaram como propaganda. Vocês sabem, né, que a pintura que mostra o Dom Pedro I montado no cavalo é uma pintura fictícia. O cara que pintou nem conhecia o Dom Pedro I, porque o Dom Pedro I já tinha morrido há muito tempo. Né? Na verdade, dizem, né, eu não estava lá para confirmar, mas dizem que o Dom Pedro estava montado num jegue e que ele estava com dor de barriga no dia. Outro mito é que todo mundo apoiou a independência, que todos os brasileiros falam, não, pô, vamos ficar independente, vai ser legal, vai ser top. Na verdade, algumas pessoas, né, assim, um número reduzido, obviamente, mas um número considerável, foi contra a independência. Né? A gente pode citar como exemplo o caso das elites do Pará. Né? O Pará, que na época não era só o Pará, era uma província chamada Província do Grão-Pará, que unia diversos dos estados hoje do norte do Brasil. E o pessoal dessa província não apoiou, né? Aí teve vários problemas, várias batalhas. E o principal problema, a principal batalha aconteceu na Bahia, né? Aconteceu em Salvador, na Bahia. Porque muita gente acha que a partir de 7 de setembro a independência do Brasil estava consolidada. Pelo contrário, para a independência efetivamente se consolidar foram quase um ano. Né? A ocupação da Bahia pelos portugueses só acabou em julho de 1823, quase um ano após o 7 de setembro. Então não foi algo fácil e não foi algo rápido. Um questionamento que eu deixo para vocês, né? Eu fiz esse questionamento na sala e refaço aqui. As coisas realmente mudaram? Dom Pedro I era um rei que governava o Brasil, né? No caso o imperador, porque o Brasil era um império, era um imperador que governava o Brasil, mas ele era português. Ele defendia, de alguma forma, o interesse da elite portuguesa que continuava no Brasil. Né? Muitos dos seus ministros eram portugueses e para a população mais baixa, né, para os escravos, para os libertos, né, para os escravos libertos, para os mestiços, para aquele pessoal que era branco, mas era pobre, acabou não mudando nada. A partir aqui eu já falei dessa questão de o 7 de setembro ser apenas algo simbólico e da independência se consolidar mais ou menos um ano depois aqui no Brasil, porque ainda teve um tempo de reconhecimento. Porque Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825, 3 anos após a independência do Brasil e as batalhas de independência. Esse aqui é o dito Dom Pedro I, outro bonitão, pelo menos mais bonito que o Dom João VI, né? Convenhamos que ele não é tão estranho quanto o pai dele. Aí começa, né, a partir de 1822, com a independência, começa o primeiro reinado. O primeiro reinado ele se estende de 1822 a 1831. O primeiro reinado ele foi comandado por Dom Pedro I, que foi o imperador que conduziu o processo de independência do Brasil. Assim que o Brasil se tornou independente, a principal demanda das elites que apoiaram Dom Pedro I era a elaboração de uma constituição. Eles queriam que o Brasil ele fosse uma monarquia constitucional. E por ser uma monarquia constitucional, significava que essas elites, né, elas teriam participação, né, uma participação muito importante na política brasileira, né, porque a gente tem que definir monarquia absoluta e monarquia não absoluta. A monarquia absoluta é aquela em que o rei ele detém diversos poderes e prerrogativas. O rei ele manda nas coisas, né? O rei é o detentor de vários poderes, enquanto
na monarquia não absoluta, né? Aí a gente pode citar a monarquia parlamentarista, a monarquia constitucional. O rei, ele tem seus poderes reduzidos e ele muitas vezes não passa de um símbolo, como acontece na Inglaterra hoje. A rainha Elizabeth II só é uma imagem, né? Só para representar a Inglaterra, mas ela não tem nenhum poder efetivamente, né? A principal demanda, como eu disse, foi a elaboração de uma constituição, né? O Dom Pedro ele era muito convencido. Ele falou durante a abertura da Assembleia Constituinte que a gente tem que colocar na cabeça que a Constituição ela não vem do nada, né? Ela tem que ser escrita. E quem escreve a Constituição? Os políticos. E os políticos escrevem essa Constituição onde? Numa Assembleia Constituinte. Então eles se juntam e começam a deliberar para produzir uma Constituição. Na abertura da Assembleia Constituinte, o Dom Pedro I falou: olha, vocês vão produzir a Constituição, mas eu quero uma Constituição que esteja à altura do Brasil e à altura da minha pessoa. Então, assim, não foi nada modesto. O projeto constitucional que os deputados da Assembleia produziram não foi muito bom para o Dom Pedro I, não. Eles queriam reduzir muito os poderes do Dom Pedro I. E ele não gostou nada disso. Ele falou: quer saber? Chega. Ele fechou a Assembleia Constituinte, né? Mandou um contingente do exército fechar a Assembleia e expulsar todos os deputados. Mandou todo mundo para casa e falou: a partir de hoje quem vai escrever essa Constituição sou eu. Então o que ele fez? Ele elegeu uma Câmara, né? Elegeu um grupo de pessoas para elaborarem a Constituição para ele. Essa Constituição ela foi a primeira Constituição escrita do Brasil independente e foi uma Constituição muito importante. Só que não foi uma Constituição muito democrática. Como o Dom Pedro ele queria concentrar o poder, ele fez uma Constituição que realmente concentrou o poder, deu ambos os poderes para o Dom Pedro I, né? Ela foi outorgada e não promulgada, ou seja, ela foi imposta. Quando há uma promulgação, há uma votação dos representantes do povo para falar: ó, a gente aceita essa Constituição. A Constituição de 1824 ela foi imposta. Então o Dom Pedro chegou e falou: cara, essa Constituição, se virem, né? Vocês que se adaptem à minha Constituição. Ele estabeleceu, por exemplo, nessa Constituição o voto censitário. Então só podia votar quem fosse rico, né? Quem ganhasse mais ou menos 100 mil réis anuais. Então era um dinheiro considerável na época. Além disso, ele podia, né, tinha várias prerrogativas, né? Ele podia, dentro dessas prerrogativas, nomear, por exemplo, os presidentes das províncias, né? Ele tinha um primo que falou: chegar para ele: Dom Pedro, deixa eu ser presidente da província de Mato Grosso. E ele ia chegar e falar: tá, pode ficar aquele pedaço de fim do mundo lá. Ia e nomeava, né? Obviamente que nessa parada do primo que eu acabei de falar é apenas para vocês terem uma ideia de como era, mas ele nomeava quem ele bem entendesse para ser presidente dessas províncias, né? As províncias é tipo os estados de hoje em dia, né? São os estados só que com outro nome e com outra organização, porque naquela época eles tinham menos províncias do que estados hoje em dia no Brasil. Além disso, ele criou o poder moderador, né? Isso eu vou explicar para vocês. Olha, existe uma teoria criada por Montesquieu, que era um filósofo teórico francês, de que para o Estado dar certo ele tinha que ser dividido em três poderes que seriam independentes, né, entre si, mas interdependentes, né? Eles seriam independentes, mas um dependeria do outro, e esses três poderes, eles que formariam o Estado, né? Esses poderes são legislativo, judiciário e executivo, como está aqui nessa imagenzinha, né? O executivo ele administra o Estado, o legislativo cria as leis e o judiciário aplica essas leis. A gente vê isso hoje em dia no Brasil, né? O legislativo brasileiro é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, que formam o Congresso. O judiciário são as várias esferas do Poder Judiciário, como por exemplo o Tribunal de Justiça, né, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, assim por diante, e o Poder Executivo, que é a União, né, que é o presidente Temer, ele é o chefe do Executivo. O Dom Pedro I, ele falou: não, quer saber, eu vou criar o Poder Moderador. Então ele tinha, com o Poder Moderador, a prerrogativa, né, ele tinha o direito de anular decisões dos outros poderes. Se um cara criasse uma lei que ele não gostasse, ele podia chegar lá e falar: não quero essa lei, e acabar com a lei. Então ele tinha esse poder e ele acabava sendo uma monarquia absolutista mesmo. Ele tinha direito de fazer o que ele quisesse na esfera administrativa, legislativa e judiciária. Por quê? Porque a Constituição autorizava, né? Foram muitos os motivos que levaram ao Dom Pedro I abdicar, né? Eu fiz um erro aqui.
mas aqui fala que a popularidade de Dom Pedro II diminuiu, não é de Dom Pedro II, é de Dom Pedro I, né? Foi diminuindo ao longo do tempo, né? A partir desse momento da Assembleia Constituinte, as próprias elites começaram a não apoiar tanto assim o Dom Pedro I, e a popularidade dele começou a cair, né? Dentre os vários motivos da sua queda, a gente fala que é uma queda, mas ele na verdade abdicou, né? Mas um dos diversos motivos que diminuíram a governabilidade do Brasil por Dom Pedro I foi os movimentos de secessão, né? Secessão é quando um estado ou uma parte do país quer se separar para criar um país novo. E desse movimento de secessão a gente pode destacar o principal durante o governo de Dom Pedro I, que foi a Confederação do Equador, né? Alguns estados do Nordeste queriam fundar uma república parecida com a dos Estados Unidos no Nordeste, englobando algumas províncias lá, como a província de Pernambuco, a província da Bahia, etc. e tal. Além disso, o Brasil ele foi derrotado na Guerra da Cisplatina. Lembra que eu falei para vocês uns minutinhos antes que o Dom Pedro I, não, perdão, Dom João VI tinha dominado uma parte do país que hoje é o Uruguai e anexado ao Brasil? Então, aquela parte do país, né, que era então fazia parte do Brasil, queria ser independente, porque, pô, eles não tinham nada a ver com o Brasil. A língua deles era espanhol, eles tinham sido colonizados pelos espanhóis, então assim, era uma cultura totalmente diferente e eles tinham movimentos de independência, né? Então, durante o reinado de Dom Pedro I, tá vendo aqui, aqui é o Rio Grande do Sul, e aqui para baixo, onde hoje fica o Uruguai, era a província da Cisplatina. E daí em 1828, né, eles conseguiram sua independência do Brasil, né? Então, se alguém falar se o Uruguai é bonito, você fala, o Uruguai já foi parte do Brasil, você sabia? Então, eles conseguiram a independência e a guerra, além de ser custosa, além de custar a vida dos soldados brasileiros, também custou muito aos cofres públicos. Então, o pessoal estava muito chateado com Dom Pedro I. Além disso, ocorreu a crise sucessória portuguesa. O Dom Pedro I, que lá em Portugal era Dom Pedro IV, ele tinha direito ao trono português e ele abdicou do trono português, né? Ele abriu mão do trono para a filha dele, Dona Maria da Glória. Só que aí o irmão dele deu um golpe de estado e assumiu o poder. E ao assumir o poder, ele expulsou a filha do Dom Pedro I. Dom Pedro I ficou puto com isso, ele não gostou nada, né? Porque ele se sentia no direito ao trono português, se sentia no direito de cedeu o trono para a filha dele e ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou abdicar do trono brasileiro, né? Pra ir defender o trono português e vou deixar o trono brasileiro pro Dom Pedro II, pro meu filhote, porque eu amo ele. E partiu para Portugal. Lá ele foi defender nessa guerra civil que aconteceu em Portugal, defendeu e acabou ganhando mesmo. E deixou o governo pro filho dele, Dom Pedro II, né? Mas o Dom Pedro II tinha só 5 anos. Olha só essa criança bonita, loira, feliz da vida com esse tambor. Ele tinha só 5 anos, ele não podia governar, né? Se ele fosse governar, não ia dar nada, porque ele nem sabia falar direito. Então, né, iniciou-se com a abdicação de Dom Pedro I, iniciou-se o período regencial. O período regencial ele foi um período que foi importante para a história do Brasil, mas é um período que a gente vai só passar batido para não estender o tempo da aula, né? O período regencial vem de regente, porque que acontece? O Dom Pedro II, como tinha só 5 anos de idade, estava sendo preparado para ser imperador. Enquanto ele estava sendo preparado para ser imperador, algumas pessoas ficaram no poder do Brasil, ficaram governando o Brasil em nome do Dom Pedro II. No começo a regência era trina, então eram 3 regentes, 3 pessoas que eram nomeadas regentes. Essas 3 pessoas, isso aconteceu uma eleição, né, no Senado, e esses membros do Senado e da Câmara dos Deputados, né, também elegiam quem ia ser o regente, né? No começo a regência era formada por 3 pessoas e no finalzinho do período da regência, que foi de 1831 a 1840, foi de uma pessoa só. A principal coisa que vocês têm que saber desse período regencial é que foi um período de muitas revoltas no Brasil, né? Revoltas que tinham como objetivo principal garantir mais autonomia para essas províncias, para essas regiões. Porque lembra que o Titio falou para vocês que na Constituição de 24 deu amplos poderes para Dom Pedro I, né? Que a concentração ficava todo no poder central, né? No poder do imperador.
Então, as províncias não tinham quase nenhuma autonomia, portanto, elas acabavam se revoltando para conseguir se desvencilhar do poder do governo central, né, do poder da monarquia. E aí a gente pode destacar algumas revoltas que aconteceram durante o período regencial, né, como a Sabinada na Bahia, a Cabanagem no Pará, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e a Balaiada. Muitas dessas revoltas pretendiam criar países novos no Brasil, né? Porque o Brasil é um país único. Enquanto muitos países durante a sua independência acabavam se dividindo em vários países, né? O Brasil conseguiu manter sua unidade. E isso na América Latina era um milagre. Então, assim, existiram movimentos, mas eles foram totalmente reprimidos e o Brasil conseguiu manter sua unidade, né? A Revolução Farroupilha, por exemplo, conseguiu criar uma república chamada República Juliana, onde hoje é o estado de Santa Catarina, ali pegando essa região do sul do país, né? O fim do período regencial aconteceu com o golpe da maioridade, né? A maioridade no Brasil na época era de 16 anos, então Dom Pedro II só poderia assumir o trono com 16 anos de idade, né? Infelizmente ele não podia, porque ele só tinha 14 ainda, né? E então houve um processo em que a maioridade no Estado brasileiro foi abaixada de 16 para 14 anos. Então, com 14 anos, Dom Pedro II já era imperador, né? Com 14 anos eu tava assistindo, sei lá, desenho e tomando leite com Nescau. Mas isso não vem ao caso. Então Dom Pedro II virou imperador do Brasil e aí se iniciou o período do segundo reinado que a gente vai tratar na próxima aula. Vamos resolver rapidinho aqui uma questão, né? Pra gente ver se conseguimos fixar o conteúdo que foi explicado. Olha só, essa questão é do Enem de 2011, né? Aqui traz um artigo na Constituição de 1824 que fala que, eu não vou ler tudo isso porque vai levar muito tempo, mas fala que só poderiam votar, não poderiam votar, perdão, menores de 25 anos, né? Não poderiam votar os religiosos e também não poderiam votar as pessoas que não tivessem renda líquida anual de 100 mil réis, né? Então as pessoas que não tivessem essa quantidade de dinheiro anual não poderiam votar, nem menores de 25 anos, né? Nem oficiais militares e assim por diante. Então o voto não era universal, não era todo mundo que podia votar. Diferente do Brasil hoje em dia, onde todo mundo pode votar e deve votar porque o voto é obrigatório. Naquela época o voto só eram para as pessoas que tinham dinheiro. Então o carinha que vendia cocada ali na esquina do Palácio Imperial não podia votar, porque ele não tinha 100 mil réis. A não ser que as cocadas dele fossem muito boas, ele ganhasse todo esse dinheiro, mas era bem difícil. Vamos lá, a questão. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. Isso é importante de vocês entenderem, né, que tudo é influenciado pelos conflitos políticos e sociais. Tudo na história, todas as transformações que a história sofre são advindas desses conflitos políticos e conflitos sociais principalmente, né? Aí ele continuando. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir a. O fim da aspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. B. Ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. C, perdão. Concentração de poderes na região produtora de café, o sudeste brasileiro. D. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. E. A diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. Qual que você acha que tá certo? Dá uma pensada aí. Acabou o tempo. A resposta certa é a letra D, né? Diminuir, né? O objetivo era garantir o controle do poder político na mão dos grandes proprietários e comerciantes. Quem ganhava 100 mil réis na época? Que era dinheiro pra caramba. Os proprietários e os comerciantes. Então esse artigo, né, essa lei que continha, né, essa norma que continha na Constituição de 1824 servia para dar poder para essas elites, né, poder para os grandes proprietários de terra e os comerciantes e deixar o povo se ferrando, né? Vamos ver porque que as outras estão erradas, né? Aqui a fala que o objetivo era garantir o fim da aspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. Pelo contrário, né? A corrente teórica econômica do liberalismo fala que a economia tem que
ser livre, né? Então, se eles estavam querendo, né, se os comerciantes estavam querendo, os grandes proprietários estavam querendo ter uma participação na política, por que eles iam frear essa questão do liberalismo? Por que eles iam impedir que o comércio fosse livre, né, sem o Estado intervir muito? Então, essa aí está totalmente errada. A B fala que o objetivo é garantir a ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. Você acha que os brasileiros nascidos livres, aqueles carinhas ali que vendiam cocado na esquina, conseguiam ter esses 100 mil reais? Não, de jeito nenhum, né? Nunca, jamais que um cara que vendia cocada na esquina ia ter uma renda anual de 100 mil reais, né? A letra C fala que a concentração de poderes na região produtora de café, o sudeste brasileiro. Isso a gente vai ver que acontece no segundo reinado. No primeiro reinado, na Constituição de 1824, o café ainda não era o principal produto agroexportador do Brasil. Isso só vai acontecer no segundo reinado, né, no finalzinho do segundo reinado. E então isso aí nem entra agora, né? A gente nem estudou isso por enquanto. Né? A D a gente sabe que está certa, né? E a E que fala que a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões políticas administrativas, né? Isso poderia confundir a cabeça de vocês, meus queridos, porque aqui fala que não poderiam votar os religiosos de quaisquer que vivam em comunidade claustral, né? Então, assim, os religiosos, os padres, não podiam votar, né? Mas isso não era o ponto principal. O ponto principal e o ponto que a gente viu na aula e que eu falei para vocês é de que esse objetivo o objetivo principal era impedir que as pessoas mais pobres, né, votassem, que os ricos se mantessem, né? Que em um momento ele fala da Igreja Católica. Podia confundir? Podia confundir. Mas vocês têm que colocar na cabeça qual que é o objetivo do texto. Isso é o mais importante quando vocês forem fazer uma questão do Enem. Risquem, rabisquem, façam setas para vocês conseguirem entender qual é o objetivo do texto. O que o texto quer passar, porque muitas vezes o texto traz informações que são totalmente desnecessárias. Você vai perder o seu tempo lendo o texto, né? Porque a resposta está em uma linha. Por exemplo, nesse caso, você não precisava nem ler a lei, né? Muita gente não ia entender essa lei, obviamente, mas se você fosse só ver as questões, você conseguiria resolver rapidamente, né? É isso, gente. Espero que tenha ajudado aqueles que faltaram aula, aqueles que perderam o finalzinho da aula. E eu vou mandar para vocês algumas questões para vocês fazerem, refaçam. E na aula da quarta-feira a gente resolve elas, corrige. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, me mandem um e-mail ou me chamem no WhatsApp. Vocês me tenham no grupo da sala. É isso aí, gente. Obrigado. Tchau.